Oi, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Aproveitando esse friozinho que tá agora, né? Bom pra ficar em casa. É, Bom, hoje nós vamos para nossa 13ª aula. E aí, mais uma vez, ele começa um bloco novo de aulas. E aí, não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que eu começo um bloco novo de aulas, eu mudo o design dos slides. Aí, esse já é diferente do outro. Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os, os cognatos, né? E aí, ela é uma aula bem curtinha, que mas é um conteúdo que, assim, ele é um conteúdo teoricamente simples, né? Ele é mais também para memorizar e tal, e usado muito para interpretação de texto, mas ao mesmo tempo é uma aula simples e curtinha que não poderia, mas eu não poderia deixar de dar, sabe? Eu não poderia pular e ignorar isso. Show? Vamos lá então. Bom, então só para vocês entenderem tudo que a gente fez até aqui, primeiro a gente teve, né, os basics, que foi os artigos, os pronomes, foi artigo, foi pronome, acho que foi isso, teve mais alguma coisa que eu não tô lembrando agora. E aí que foram esses basics da aula 1 a 5 que teve exercício. Aí depois a gente viu as preposições. E aí, até agora, a gente estava vendo verbos, né? Que a gente viu os modal verbs e auxiliares, e aí presente, passado e futuro. E agora estamos na 13ª aula, onde vamos ver os cognatos, que aí entra num bloco de aulas um pouquinho mais ali ligado à interpretação de texto, que é o que a gente vai ver nas próximas mais 2 ou 3 aulas. E aí, então, hoje vamos ver os cognatos, e aí os cognatos falsos e os verdadeiros. Mas o que são cognatos, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra. Eles são palavras que têm o mesmo significado e uma grafia semelhante em 2 idiomas. Então, pode ser que, ou sei lá, português e espanhol, espanhol e francês, inglês, italiano, sei lá, 2 idiomas que são diferentes, mas a palavra tem o mesmo significado e uma grafia parecida. Agora, tem os falsos cognatos, que são as palavras que têm a grafia parecida, você acha que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Na verdade, tem um significado diferente. E aí, então, uma curiosidade é que 30% dos textos em inglês são formados por palavras falsos cognatos. E aí, falsos cognatos não, ou cognatos ou falsos cognatos. E aí, não há registro de existência de um texto em inglês que não apresente no mínimo uma palavra cognata com a língua portuguesa. Então, qual que é o benefício disso, né? É muito bom porque você é, é uma coisa que, tipo, aquelas técnicas de interpretação, né? Que você bate o olho e tenta ver as palavras que você já sabe pra entender o contexto. É muito legal, porque você é uma palavra exatamente igual ao português. E também, mas por outro lado, é meio tricky, assim. É, como fala, pode te enganar, porque daí são os falsos cognatos que você vai achar que é uma coisa, na verdade é outra. Mas, mais uma vez, depende muito do contexto, né? Então, a dica que eu dou pra vocês para sempre tentar entender o contexto das coisas. Vamos lá, basicamente o que eu trouxe hoje, né? Não tinha muito o que trazer. Então eu trouxe as palavras e aí depois alguns exemplos. Não tem realmente muito o que trabalhar nisso. E aí aconselho vocês a lerem as palavras com calma, tentarem criar frases, tentarem entender, porque é muito importante realmente para a interpretação de texto. E aí, então, primeiro vamos começar com essas palavras que são os cognatos verdadeiros. Então, vocês podem ver que todas, accidental, creation, comedy, comic, competition, composition, connect, different, economy, emotion, example, future, garage, human, idea, important, material, minute, mission, music, pages, persistent, positive, potential, offensive, other, reaction, regular, television e video,
são palavras que se você olha, você já entende que é qual é a palavra em português, né? Aí aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, you have to choose one option. Você tem que escolher uma opção. Carnival is popular in Brazil. E aí, tanto Carnival, né, mas é porque, na verdade, é uma palavra, é um feriado brasileiro, e o popular, né? I think we have a major problem. Eu acho que nós temos um grande problema. E aí, depois vocês vão ver na aula de cognatos, na parte de cognatos falsos, que esse major é um falso cognato, né? Mas o problem é um cognato verdadeiro. We went to an Italian restaurant yesterday. Então, Italian, lógico, né? Mas aí, mais uma vez, nome de país, nacionalidade é sempre meio parecido. E o restaurant, que faltou só o ezinho pra ficar igual ao português. E I tried to contact him, but without success. Então, eu tentei entrar em contato com ele, mas sem sucesso. E aí tem tanto o contact quanto o success. Alright. E aí, sempre bom lembrar que aquilo que eu falei, tenta colocar em exemplos, porque ajuda muito a clarificar um pouco mais as coisas. Aí sim, agora, os falsos cognatos, né? Que são aquelas palavrinhas que têm a grafia parecida, mas que o significado é outro. E o que a gente vai fazer? São 2 páginas disso, e aí eu vou passar a palavra com o significado. E aí depois, vamos pensar no que ela parece, e aí ver se vocês sabem esse significado, né? Então, por exemplo, queria que vocês façam esse exercício comigo, tá? Actually significa na verdade. Mas o que actually parece? Não, parece atualmente. E aí o que significa atualmente? Entendeu? Então tenta, a hora que vocês verem o actually, ali tá já que é na verdade. Tenta pensar no que. Tenta pensar no que ele parece e daí qual seria a palavra em inglês para essa palavra que ele parece. Ok? Appoint, nomear, indicar. Beef, que é carne bovina. College, que é faculdade. Comprehensive, que é abrangente. Compromise, que é entrar em acordo. Compromise, na verdade. Costume, que é fantasia. Devolve é transferir. Fabric é tecido. Grip é agarrar. Idiom é uma expressão idiomática, então aqueles tipo provérbios, tal, expressões. E aí agora sim, então o actually parece atualmente, e aí atualmente é nowadays. Apontar, na verdade, é só point. Beef, na verdade, é steak. Colégio é school. Compreensivo é understanding. Compromisso é commitment. Costume é custom. Aí é só sem o E mesmo, então na verdade esse custom, no caso, pode ser um cognato verdadeiro ou um cognato falso. Voltando aqui. E aí, então, tem também o devolve, que é transferir. E aí, devolver é return ou give back. Fabric, que é tecido, parece fábrica, que na verdade é factory. E o grip, que parece gripe. Gripe, na verdade, é flu, ou pode ser cold, se for um resfriado. E o idiom, que é idioma, que na verdade é language. Vamos lá que temos mais uma pagininha disso aqui. Então, injury, que parece injúria, né? É um ferimento. Lecture é palestra. Library é biblioteca. Major,
é prefeito. Novel é romance. Ah, perdão, o porquê pode ser o... esse novel é romance no sentido, tipo assim, o livro é um romance. Se for o gênero romance, tipo assim, filme de romance pode ser romance também. Parents, que é pais. Prejudice, que é preconceito. Push, que é empurrar. Realize, que é perceber. Retired, que é aposentado. Retribution é uma punição. Sensible é sensato. Support é apoiar. E tax é imposto. Aí, no caso, uma injúria seria um insult. Uma leitura seria reading. Uma livraria seria uma bookshop ou uma bookstore. Maior seria bigger ou biggest. Uma novela é uma soap opera. Os parentes são os relatives. O prejuízo pode ser loss ou damage. Puxar é pull. Realize é accomplish. Retirar é withdraw. Por isso que caixa eletrônico chama withdraw. Retribuição é return. Sensível é sensitive. Cadê? Suporte é holder. No caso, suporte de não suporte promocional, tal, suporte de, sei lá, uma prateleira, sabe? E o táxi pode ser um cab, ou se for no inglês britânico, é taxi mesmo. Ok? Então, mais uma vez, sempre tentar ir pelo contexto, sabe? Show. Aí, os exemplos. Então, ó, actually, I don't think I want to buy this. Então, na verdade, e esse actually, gente, usa muito, tipo assim, principalmente para escrever textos e tal, então guardem ele no coração. My grandfather broke his arm. E aí o arm, que parece arma, na verdade é braço, e arma aí depende muito do tipo de arma, mas se for arma de fogo é gun. We attended a sales meeting yesterday. E esse attended não é de atender, né? É de participar. He wrote a new novel. Então, ele escreveu um novo romance. E I saw him at the cafeteria this morning. E aí, gente, cafeteria também é outro falso cognato muito, muito conhecido. Porque existe a palavra cafeteria em português, e aí seria um lugar que vende café. E aí, no caso, cafeteria é refeitório ou cantina da escola, sabe? E aí, se eu for falar de uma cafeteria, eu vou falar coffee shop, ou coffee shop, geralmente, no caso, tá? Bom, gente, é isso então, a aula de hoje foi bem curtinha mesmo, mas façam, tipo assim, vejam com calma, revejam, depois eu vou deixar o slide lá, olha, sempre, porque é muito importante realmente para interpretação de texto. E aí, por hoje é isso só. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fazer as aulas mais, tipo assim, visuais e dinâmicas, mas eu sei que online ainda é bem complicado. E se vocês tiverem ideias de como melhorar isso, também podem me mandar. E se tiver dúvida, mais uma vez, me coloco 100% à disposição, pode me chamar, tá? E aí, lembrando, né, um dia de cada vez, vamos junto. E fiquem em casa, se der. E vejo vocês em breve, beleza? Um beijão.